Gravando, disciplina Análise de Dados 4, curso de Gestão da Informação, Universidade Federal de Uberlândia, segunda-feira, 19 de abril de 2021, 16 horas e 3 minutos. Conteúdo, análise de cluster, ou análise de conglomerados, ou segmentação. Essa já é a quarta aula, se eu não me engano, quinta aula que nós estamos tratando do assunto, análise de cluster. Já tratamos da análise cluster da parte conceitual, dos fundamentos, dos princípios. Já fizemos isso utilizando o software SPSS. E hoje a ideia é nós replicarmos, reproduzirmos a análise cluster, mas só que agora utilizando o Python. O Python para nós realizarmos, para nós fazermos análise cluster. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês e nós vamos, conforme já havíamos comentado também em aulas anteriores, nós vamos passar novamente pela análise de cluster, só que agora utilizando o Python, tá? Então, a gente vai utilizar a mesma base de dados que nós já utilizamos e agora vocês visualizam minha tela. Ok? Beleza, professor. Então vamos lá. O que esse material, né, já ele está disponível para vocês, esse notebook, esse script, e nesse script, então algumas coisas a gente vai passar aqui mais rapidamente, porque, né, o que está aqui na parte de definição, de conteúdo, de conceitos, foi o que a gente já discutiu em aulas anteriores, né, é o mesmo material que está no PowerPoint, nos slides, só que aqui a gente trouxe para esse ambiente do script, do Jupyter Notebook. Aqui com uma vantagem, né, algumas, mas uma delas é que eu coloquei aqui alguns links para conteúdos específicos. Olha só, tem esse aqui, olha, fonte de pesquisa de análise de cluster. Então tem o material da AWS, da Amazon, então, né, do Amazon SageMaker, que fala do algoritmo Caminhos, como funciona, tem uma série de informações aqui acerca especificamente desse algoritmo, com exemplos. Então é uma boa fonte de pesquisa, mas esses pontos de aprendizagem, o que exemplos de utilização, então isso aqui tudo nós já discutimos em aulas anteriores e são todos pontos, né, que estão presentes lá no PowerPoint, no material lá nos slides do PowerPoint, tá? Então a gente já vai, né, tem as mesmas variáveis de seleção, aí aqui a gente já começa, as principais bibliotecas utilizadas nesse módulo são as bibliotecas, o Pandas, Matplotlib, e aqui a gente tem essas três bibliotecas estatísticas aqui, ó, o SciPy, sklearn e o StatsModels. Então, né, essas três bibliotecas são importantes bibliotecas para análise e estatística de dados, e, por exemplo, o SciPy, a gente tem algumas, né, alguns usos para álgebras, como por exemplo, cálculo de matrizes, cálculo de distância. Então a gente tem aí algumas coisas interessantes, tá? Então são bibliotecas úteis, biblioteca interessantes que a gente pode utilizar. Então tem várias bibliotecas aí que nós importamos para esse ambiente do cluster, da análise de cluster. Eu não sei se vocês observaram, né, para quem já teve a curiosidade de ver, que mesmo a gente estando tratando em cada um dos tópicos assuntos específicos de estatística referente à análise fatorial, quando foi de análise fatorial, cluster, quando foi agora que é análise de cluster, o que nós vamos ver em regressão logística, mas a gente tem, para além das técnicas específicas que nós estamos utilizando, nós temos em cada um desses materiais, desses notebooks, nós temos conhecimentos diferentes sobre o uso do Python para análise de dados de uma forma geral, né? Então, alguns gráficos estão em uns, não estão em outros, algumas coisas estão em um, não estão em outros, e que podem ser úteis, né, em diversos momentos. Então, vale a pena vocês verem, vocês analisarem isso tudo depois. Aqui a gente tem, de novo, as bibliotecas e os links para essas bibliotecas, tá? Então, né, aqui eu vou rodar, eu estou importando
deixa eu fazer o seguinte aqui eu vou reinicializar o kernel, tá? Eu executar isso tudo de novo aqui para a gente executando passo a passo. Então aqui o que eu estou fazendo agora, estou só carregando as bibliotecas, né, carregando as bibliotecas para o ambiente. Tem dois aspectos de colocar essas bibliotecas todas no início, né? Eu gosto pelo motivo de organização, da gente já observar que todas as bibliotecas que a gente for utilizar, elas já estão aqui em cima, mas de alguma forma a gente acaba um pouco pesando o ambiente, que pode ser que eu precise de uma biblioteca dessa só lá no final do processamento, e eu já trouxe essa biblioteca para a memória. Então, fiquem à vontade para deixar a biblioteca no começo ou no momento que vocês forem utilizar essas bibliotecas, tá? Eu, particularmente, gosto muito das bibliotecas no começo. Então, nós importamos as bibliotecas, os dados é o nosso velho e bom HBAT, né, que, de novo, né, esses dados utilizados acompanham o livro, a Análise Multivariada de Dados, do Hare. Então, né, disponibilizei para vocês, tá aí o arquivo em SPSS, em XLS, em Excel. Então, nós temos o que nesse arquivo? Tá? Da variável x6 até a variável x18, né, relembrando, da x6, qualidade do produto, x7, atividades de e-commerce, até a variável x18, que é a velocidade de entrega, representam a nota que cada um dos clientes pesquisados atribuíram para os respectivos atributos, né? E a nota varia entre 0 e 10. Então, aqui, nós estamos lendo o arquivo Excel, né? Nós estamos carregando. É um arquivo que se chama hbat.xlsx e o nome da planilha, da abinha, é hbat. Eu estou carregando, eu estou lendo um Excel, eu estou invocando pandas e estou atribuindo esse arquivo por uma variável chamada df, né, o acrônimo para data frame. Então, rodamos e carregamos a biblioteca, carregamos o nosso Excel para a nossa base de dados. E aqui, né, estou mostrando as primeiras 3 linhas desse nosso arquivo. Então, né, tenho o identificador do cliente, o cliente 1, 2, 3, a variável x1 é o tempo que o cliente tem de relacionamento com a empresa, x2, o tipo de cliente, o x3, o porte, o x4, a localização, x5, o tipo de entrega para esse cliente, se é de forma direta ou indireta, e da variável x6 até a variável x18, então, são as notas que cada um dos 100 clientes entrevistados, pesquisados, atribuiu para as diversas características da empresa hbat. Então, aqui a gente está só conhecendo o arquivo, né, quais são, né, as variáveis que estão nos nossos arquivos, quais são as informações. Estou utilizando, né, o df, que é a nossa variável de data frame, e estou aqui invocando, né, a característica, essa função info. Então, nós temos, né, 100 valores não nulos para cada uma das variáveis. Da variável x6 até a variável x22 é do tipo float, a variável x23 é do tipo objeto, as variáveis x1 até x5 também são do tipo objeto, tem dados discretos, tá? Então, o shape aqui é para mostrar exatamente quais são as dimensões do nosso arquivo. Então, nós temos, né, 100 linhas e 24 variáveis, então essa é o formato, né, a forma do nosso arquivo. Isso aqui a gente está passando de passagem, porque a gente já conhece bem esse arquivo também, né? Então só estou mostrando como que eu já vou explorando, como que eu já vou conhecendo o arquivo que eu estou trabalhando. Então aqui a gente traz as principais estatísticas para cada uma das variáveis, né? Da x6 até a x... No caso aqui, olha só, o que acontece, né? Eu pedi o describe, a estatística descritiva, e não especifiquei quais as variáveis que eu queria. Então ele trouxe aqui para a gente as variáveis métricas, mas lembra que eu tenho um comando aqui que eu posso trazer todas as variáveis caso eu queira, né? Aqui a gente está trazendo das variáveis métricas. Então o n, né, a contagem, o valor médio, o desvio padrão, o mínimo,
o primeiro quartil, a mediana, o segundo quartil, o terceiro quartil e o valor máximo para cada uma das variáveis que nós utilizamos. Aí nós temos as variáveis não métricas no nosso arquivo, né? Então a gente tem uma variável que é longevidade. Então o que eu estou falando? Quantos clientes tem por faixa de tempo de relacionamento com a empresa, né? Então executamos aqui, olha só. E o que a gente tem? Nós temos 33 clientes que têm acima de 5 anos de relacionamento, 35 clientes com tempos de relacionamento entre 1 e 5 anos, e 32 Professor, clientes. Sim. deixa eu te perguntar, acabei de chegar agora, né, correndo aqui, você está passando o que agora? Nós começamos a análise de cluster utilizando o Pentaho, utilizando o Python. Então, até Ah, agora, é beleza. só a Eu tô exploração com. dos arquivos do HBAT. Não, eu tava com uma dúvida nessa parte, que você passou um trabalho para entregar hoje, né? Que eu tô terminando ele e eu cheguei a chorar. Hoje eu cheguei a chorar de raiva que tava dando uns erros no trabalho. Aí, por fim, eu descobri que é porque eu não tinha excluído as partes vazias do arquivo que você mandou, os NaN, sabe? Aham. E eu, não, eu cheguei, quando eu falo que eu chorei mesmo. Eu chorei 4 dias aqui sentado e eu não conseguia resolver esse problema. Né? Chorei igual criança. Falei, mas não é possível, que erro é esse? Aí eu apelei e excluí tudo que tinha NaN. Fui. Nossa, ficou até bonito o meu código. Aí, aí rodou, né? Funcionou, fiz as análises e tudo mais. Aí minha dúvida é: depois que eu fiz todas essas análises, né? Que você pediu para fazer bem completa, é só comentar os outputs? Ah, qual que é a saída, a entrega de hoje? Desculpa, é É a do. Deixa eu pegar aqui que tá aqui no seu padronização site. das variáveis. Atividade AF, docência, é de Ah, docência. tá. É só comentar e os critérios lá da análise fatorial, quais os componentes, o que você foi encontrando no passo a passo, né? Qual foi o KMO, MSA, é bom, é ruim, as comunalidades, a variância total explicada por cada um dos componentes. Aí você vai tratando e até você chegar no resultado final, nos componentes, nos fatores finais que você encontrou, aí você comenta esses componentes também, entendeu? Beleza. Mas então tá, acho que tá tudo certo. Mas eu que eu chorei de raiva, eu chorei. Eu Nossa, não acho tem que noção. tinha, a base são 107 registros e cai para 88 depois, na hora que você exclui os nulos, os nãos. Deixa eu. Eu acho que é isso. Mas depois a gente vê. Senão eu vou Beleza. acabar atrapalhando a aula. Cai Não, para 88. é isso mesmo. 88. Então tá certo, é isso mesmo, pode terminar. Beleza. Então aqui, pessoal, continuando nessa exploração inicial do nosso HBAT, até aqui eu não estou fazendo nada de análise fatorial, eu estou explorando, eu estou analisando, eu estou entendendo e conhecendo a base de dados, tá? Então aqui eu mandei, né, contar quantos clientes por tempo de relacionamento com a empresa. Aí o que eu fiz no comando abaixo? Observe que aqui, olha, está acima de 5 anos, entre 1 e 5 anos e menos de 1 ano. Tá fora de ordem, tá vendo? Às vezes é difícil da gente trabalhar, da gente, né, organizar o pensamento. Não é necessário, mas aqui eu só fiz o seguinte, olha só. Eu peguei e mudei aqui, olha, coloquei esse valor aqui, olha, para 1, 2 e 3, para aí, a hora que eu fizer de novo agora, olha só, a hora que eu rodo de novo isso aqui, agora eu tenho isso ordenado, tá vendo? Então eu tenho agora os clientes mais novos, os intermediários e os mais antigos. Então o que eu fiz com esse código aqui de baixo aqui foi simplesmente mudar o nome da variável, para mudar o conteúdo da variável, para que a hora que eu mandar contar ela ficar ordenada e ficar bonitinho, tá vendo? Só por isso, tão somente, tá? O tipo de indústria, né? Eu estou querendo saber quantos que tem por tipo de indústria, então tem 48 clientes que é de jornal e 52 que é de revista. O porte da empresa, então também está fora de ordem, né? Eu poderia fazer descend, poderia, mas eu fiz aqui também uma recodificação só para ficar bonitinho. Então quando eu faço isso aqui agora e mando executar aqui novamente, então agora está ordenado, né, pequenas empresas, 2 grandes empresas, então estou só brincando com os dados aqui, nada de análise de cluster até agora.
Contei também quantos clientes por região, fora da América do Norte, e a variável X5, clientes com entrega direta e clientes com entrega indireta. Então, isso aqui é só explorando mesmo os nossos dados, conhecendo, vendo o que a gente tem aqui de dados. Aí, como o Igor, ele já sofreu, né, mas resolveu, parabéns, Igor, parabéns pela iniciativa. Foi hoje que você me mandou mensagem, não foi? Foi, te mandei de manhã. Eu Quando ia eu te até, mandei mensagem, eu tinha desistido já. eu ia até deixar para falar agora na aula, que eu estava tão enrolado de manhã, eu não consegui te responder também. Aí, bom que você já descobriu também, já resolveu, tá? Não, eu juro pra você, eu já tinha largado. Aí eu fui andar um pouco para ir na padaria com a minha esposa, né? Aí eu, no meio do caminho, eu falei, cara, não é possível que eu tô fazendo alguma coisa errada, não é possível. Aí eu fui olhando, falei, quer saber? Eu vou excluir tudo que achar de NaN que tiver vazio no arquivo e pronto. Na hora que eu excluí tudo, que eu rodei todo o código de novo, executou tudo bonitinho, o KMO, o que quadrado, eu falei, cara, eu já tinha desistido, já. Não, mas é bom que aprende, Igor, parabéns. E esses passos iniciais aqui, eles servem exatamente para a gente ir conhecendo, sabendo, para ver. Então, qualquer técnica estatística que a gente for utilizar, é importante a gente explorar bem os dados, conhecer bem os dados que nós estamos trabalhando, tá? Aqui a gente já começa a nossa brincadeira de verdade, olha, padronização de variáveis. Então, eu tenho lá aquelas fórmulas que estão lá também no PowerPoint, tá? Então tem o score padrão Z, método range -1 a 1, método range 0 a 1, máxima amplitude, média 1. Então a gente tem aqui todas elas, e aqui, olha só, o que acontece? Como a gente vai estar utilizando essas variáveis várias vezes, o que eu fiz aqui foi criar um vetor com o nome das variáveis, né? Porque eu não preciso de ficar digitando, usando essas variáveis toda vez que nós quisermos utilizá-las, basta eu utilizar o nome do vetor, né, essa variável que eu criei, e essa variável que eu criei chama variáveis. É só para eu não ficar digitando o nome das variáveis o tempo inteiro. Tanto é, olha só, quando eu executo essas variáveis, é exatamente o nome das variáveis. E aqui, o que acontece? Eu criei, né, o que eu estou fazendo isso aqui, olha só, eu estou criando um outro vetor, que eu estou chamando agora de Z variáveis, eu criei um vetor nulo, e para cada variável, né, que está no meu vetor variáveis, eu estou criando uma outra variável que começa com Z. Na verdade, eu só estou criando o nome das variáveis. Eu não estou colocando conteúdo nessas variáveis ainda, tá? Então, eu criei aqui, né, esse vetor, né, eu tinha um vetor com o nome das variáveis, e eu criei um outro vetor com o nome das variáveis padronizadas, mas eu não coloquei conteúdo nessas variáveis ainda, tá? Agora nós vamos utilizar, olha, padronizar utilizando o score padrão Z. Qual que é a biblioteca que a gente está utilizando? É esse Standard Scholar. Então, eu estou fazendo o quê, né? A gente tem, eu criei aqui, olha só, um arquivo, né, uma variável que se chama x, né, e essa x, o x, eu atribuí para ela as variáveis, o valor agora, tá? Com as variáveis da x6 até a x18. Então, esse meu x, ele tem esses valores. E o que eu estou fazendo? Olha só. Eu estou atribuindo, né? Eu estou criando agora uma variável x standard, ou seja, x padronizada. Então, eu estou invocando a biblioteca standard scalar e estou invocando a função fit transform esse arquivo aqui. Então, eu estou criando aqui um arquivo de variáveis padronizadas, tá? Um vetor com variáveis padronizadas. E o que eu estou fazendo aqui? Olha só. Eu estou utilizando esse comandinho aqui. Esse comando é só para o seguinte. Olha o que aconteceria se nós fizéssemos isso aqui antes. Olha só, eu só vou imprimir. Se eu imprimir... Espera aí. Ah, colocou. O que acontece se eu imprimir, eu mandei imprimir, tá? Ah, eu não rodei, né? Eu tenho que fazer isso, executar aqui primeiro. Executei.
Agora eu vou mandar imprimir o que eu criei. Então, quando eu mando imprimir aqui o que eu criei, olha o que o Python faz com a gente, né? Ele gera as primeiras colunas, pontinho, 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 as últimas, as 3 primeiras, as 3 últimas. As 3 primeiras linhas, as 3 últimas linhas. Então, quando eu uso essa função aqui, NumPy, né? Então, com NumPy, print options, threshold igual a np.inf, o que acontece com isso aqui? Eu consigo imprimir, eu consigo mostrar o arquivo inteiro, tá vendo? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque se o arquivo for muito grande, vai gerar alguma coisa aqui do tamanho do mundo. Mas o que eu fiz aqui foi imprimir a saída inteira e não a saída truncada como nós geramos aqui em cima, tá? Então, vou excluir esse output aqui, a ideia era só mostrar para vocês, eu uso isso em algum outro lugar abaixo, isso é útil para a gente ver se a gente está gerando realmente o que a gente gostaria de gerar. Estou limpando o output aqui também, clear output, só para mostrar para vocês que esse print aqui, ele gera saída truncada, mas eu posso usar esse comando aqui para gerar a informação como um todo, imprimir tudo que a gente precisa, tá? Então, o que eu estou fazendo? Então, nós temos agora, né, esse vetor bidimensional com as 13 variáveis padronizadas e o valor para cada um dos 100 clientes. Então, nós temos isso na nossa variável, nessa variável aqui que a gente gerou, né? Então, a gente tem as 13 variáveis, x6, zx6, zx7, zx8, até a zx18 aqui, olha. E nós temos para cada um dos clientes, a primeira linha para o cliente 1, a segunda para o 2, a terceira para o 3, a quarta para o 4, assim nós temos para os 100 clientes aqui. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente já tinha aquele primeiro hbat, o que eu estou fazendo aqui com esse comando é juntar, né, o data frame que eu tinha, eu estou concatenando com esse novo vetor que a gente criou aqui. Então, eu estou juntando aquelas colunas que eu criei com o vetor, com o arquivo que eu já tinha originalmente. Então, lembra quanto que era simples lá no SPSS? A gente mandava padronizar e criar as variáveis, a gente já tinha como saída o arquivo com todas as variáveis. Aqui a gente tem que dar alguns passos a mais para fazer isso. Mas aqui, então, está o nosso arquivo agora, né, com as 100 linhas que nós tínhamos, e com, além das variáveis originais, x5, x6, x7, nós temos agora, né, da zx6 até a zx18, os valores padronizados. Lembrando que, na análise de cluster, recomenda-se padronizar as variáveis quando elas estão em medidas diferentes, ou em escalas medidas diferentes, ou quando elas possuem variabilidade diferente, porque se assim não procedermos, as variáveis que têm a maior escala ou que têm a maior variabilidade terá predomínio na formação dos clusters, na formação dos segmentos, e não é o que nós queremos. Então, nós padronizamos para que todas as variáveis tenham o mesmo peso na análise final que nós formos fazer, tá? Então, isso aqui a gente já criou as variáveis padronizadas, então, lembrem-se que lá no SPSS, quando eu estou executando o cluster hierárquico, eu posso padronizar no momento da geração da execução do cluster, mas para o caminhos eu teria que ter já essas variáveis padronizadas previamente. Então, o que a gente fez aqui foi padronizar essas variáveis e elas estão padronizadas previamente, tá? Falamos, né, que a análise de cluster funciona, né, ele roda, né, a lógica a partir do cálculo de matriz de distância, de uma medida de similaridade ou medida de dissimilaridade, e existem uma quantidade enorme de possíveis matrizes, possíveis distâncias a serem utilizadas, né? As mais comuns, a distância euclidiana ou euclidiana quadrática, tá? Mas tem outras tantas. Então, tá aqui no material, né? Tem esses exemplos para vocês, tá? E aí a gente tem aqui como que a gente calcula essas distâncias, tá? Então, a gente tem algumas opções, não tem só uma opção, mas uma dessas, né, duas dessas, e tem inclusive outras, tá?
por exemplo, também na biblioteca SciPy, a Spatial Distance, então a gente tem a C-Distance, e quando a gente clica aqui na C-Distance, então a gente observa o seguinte, olha só, eu falo qual a distância que eu quero utilizar, e tem só esse tantinho aqui, tá? Então, entre as que a gente falou, olha, tem a distância euclidiana, tem a distância euclidiana quadrática, ou square euclidiana, e a SQ, inclusive no material de vocês, tá essa SQ, mas a SQ não é a squared, não, a SQ é a módulo, é quando a gente faz o quadrado dos módulos, das diferenças, tá? Então, a euclidiana quadrática, ou squared, é a S euclidiana. A SQ é o módulo, e acho que no script que eu passei para vocês está a SQ. Então, se quiserem utilizar a euclidiana quadrática, tá? É o S, ok? Aí a gente vai ver isso lá. Então, aqui eu estou fazendo também, olha só, eu estou chamando, então, a cdist, eu estou fazendo a matriz de distância entre as variáveis, né, o arquivo df, aquele hbat, lembrando que as variáveis, né, elas são da x6 até a x18, e aqui eu tenho a distância, eu vou tirar esse Q, eu vou deixar só a distância, né, o SQ, lembrando, que é a módulo, é o quadrado das diferenças dos módulos. E a euclidiana mesmo é só a S. Então, eu vou executar a distância euclidiana quadrática. Então, aqui a gente tem a distância que a gente calculou, tá? A matriz de distância. Então, isso aqui é uma matriz. Lembrando que eu fiz isso aqui, né, utilizando o nprint options, o np, para gerar toda a saída também, todo o output da matriz. Só que lembrando, né, essa matriz é uma matriz 100 por 100, então é uma matriz grande, difícil até de visualizar. Vou limpar esse output aqui também, porque eu não quero esse output todo aqui, tá? Limpamos. Aí a gente tem também, né, então aqui, lembra, olha só, para eu calcular as matrizes, né, bastava eu fazer aqui essa, né, eu mudar, se eu quiser euclidiana quadrática, Mahalanobis, eu chamo essa mesma função, a única coisa que eu vou mudar é que tipo de distância eu quero calcular, tá? Outra coisa também, aqui, quando a gente fez aqui as medidas de distância e de similaridade, tá? A padronização, desculpa, tá? A gente tem outras, né, outras funções também, tá? Para a gente calcular os tipos que a gente quer, tá? Então, a gente pode usar outros tipos de padronização de variáveis também, ou se não tiver, a gente pode fazer, né, criar a nossa fórmula para fazer as padronizações que a gente quiser, tá? Mas já tem coisa pronta para isso também. Aqui então, continuando. Então, nós já temos agora, né, assim, isso aqui era aquela primeira parte, a gente ainda não está efetivamente também ainda na análise de cluster, nós estamos ainda na parte de preparação dos dados para a gente efetuar a análise de cluster, tá? Uma outra questão que é problema que nós falamos são os outliers. Aí aqui a gente calcula, né, tem como calcular o outlier univariado. Uma das formas da gente calcular os outliers univariados é através do box plot. Então aqui para as variáveis padronizadas, da zx6 até a zx18, quando a gente olha as variáveis de forma individualizadas, a zx7 apresenta alguns outliers, a zx2 apresenta alguns outliers e a zx16 apresenta alguns outliers, mas olhando as variáveis de forma individualizadas, cada uma por vez, univariada, uma única variável por vez. Apesar de estar no mesmo gráfico todas juntas, nós não estamos olhando a inter-relação entre elas, nós estamos olhando cada uma das variáveis por vez, tá? Então, aqui a gente observa que algumas das variáveis têm alguns outliers univariados, tá? Nos interessa muito, em análise de cluster, os outliers multivariados.
Então, o D2 de Mahalanobis, esse D2, os outliers multivariados nos interessa muito porque a gente olha o vetor inteiro, né? A gente olha todos os outliers de uma vez só, tá? Então a gente usou, né, a distância D2 de Mahalanobis, mais ou menos calculamos isso aqui, tá? Só que o que acontece? Quando a gente usa aqui em cima, se eu colocasse aqui a distância de Mahalanobis para calcular a matriz, tá? A gente ia usar a distância de é aquela atividade, aquele exercício que eu passei para vocês, porque a gente pode vir aqui, olha só, e mudar aquela distância ali para Mahalanobis, olha só. Se eu mudar aquele texto para Mahalanobis, eu vou calcular a distância de Mahalanobis entre esses indivíduos, entre esses objetos, tá? Agora, nesse caso aqui que nós estamos querendo utilizar a distância de Mahalanobis para outlier, o que nós estamos fazendo? Eu não quero calcular a distância entre cada par de indivíduos. Nós queremos calcular a distância de cada um dos indivíduos até a média. Então, nós utilizamos aqui algumas funções. Eu, né, criei uma função aqui que eu chamei de Mahalanobis. Então, a gente recebe aqui alguns parâmetros, né? A gente recebe a distância, a matriz, o vetor matriz de dados com P colunas. Nós queremos calcular a partir de qual observação, a matriz de covariância dos dados. Então, se a gente não passar, ela será calculada. Então, aqui a gente está utilizando, né, a média, a covariância, a transposta, os valores transpostos, e algumas outras funções aqui, tá? Então, basicamente, a gente está fazendo isso e a gente retorna a diagonal, o valor da diagonal. Esse valor da diagonal é a distância de cada um dos indivíduos até a média, até o vetor médio. Então, lá no SPSS, nós utilizamos a função de regressão, uma opção lá do menu de regressão, para calcular a distância de Mahalanobis de cada um dos indivíduos até a média. Aqui nós criamos essa funçãozinha para criar essa distância também. E o que nós fazemos com esse? Então, vou rodar aqui, rodei, executei. Então, aqui a gente calculou esse valor de Mahalanobis, tá? E a gente acrescentou aqui, olha só, o que nós fizemos, tá? Agora eu criei uma variável Mahalanobis e ela tá também aqui no meu arquivo, olha só. Então, eu criei essa variável e eu atribuí para ela, né? Eu chamei a função que eu criei aqui em cima e essa função retorna o valor que eu atribuí para cada uma das variáveis aqui na nossa base de dados, tá? Então, criei essa variável Mahalanobis, e lembrando que essa variável Mahalanobis, ela é a distância desse, por exemplo, esse valor 10,34 é a distância desse primeiro indivíduo até o vetor média. A distância do segundo é 16, do terceiro é 12. Quanto mais próximo de zero, significa que mais próximo da média o indivíduo está. Quanto mais longe de zero, mais distante do vetor médio o indivíduo está. E uma referência para a gente saber se é outlier, lembrando, a gente vai pegar esse valor e multiplicar por 2,5 graus de liberdade. Então, graus de liberdade é o número de variáveis que nós temos utilizando aqui nesse caso. Então, nós temos 13 variáveis, vezes 12,5 dá 32,5. Então, valores, né, próximos ou acima desse 32,5 há indício de que aquele registro, aquela linha, seja um outlier e talvez seja prudente excluir, tá? Então, aqui encontramos, né, os valores maiores do que 30, tá? Então, se a gente quisesse excluir esses valores, aqui eu mostrei, né, nós mostramos os valores maiores do que 30. Se a gente quisesse excluir esses valores aqui, bastaria eu fazer assim, olha só. Eu vou criar um data frame, um df, vou chamar aqui de df1, é igual a isso aqui, olha, esse comando que eu fiz aqui, vou copiar aqui, colar aqui,
Só que eu vou inverter isso aqui agora, ó. Só que ao invés de ser maior do que 30, eu vou colocar menor ou igual a 30. Então eu iria criar um outro data frame com os valores que não são outliers, né? Então a gente iria excluir esses 1, 2, 3, 4 valores da nossa base de dados. Então, eventualmente, se quiserem fazer, é assim que deve proceder, tá? Aqui no nosso, lembra que nós fizemos isso lá no SPSS, fizemos o passo a passo. Então, se quiserem fazer aqui também, é assim que nós devemos proceder. A gente poderia fazer no próprio DF? Até poderia, só que aí a gente vai perdendo os dados originais, tá? Se eu não salvar, depois basta rodar de novo, né? Mas se eu salvar esse data frame, se eu sobrepor o arquivo Excel, eu vou perder essas coisas aí, tá? Então, ok, agora a gente já... Sim. Rapidinho. Essa matriz de Mahalanobis aí que o senhor pediu, na atividade que a gente tem que entregar hoje das padronizações, é essa aí que o senhor fez por último, ou aquela outra lá que a gente coloca Mahalanobis em cima da fórmula? A primeira, porque esta aqui, essa aqui a gente está fazendo o seguinte, nesta aqui a gente está calculando, na verdade eu não gero uma matriz, eu gero aqui só um vetor, porque eu calculo a distância de cada um dos indivíduos até a média. Então eu não tenho aqui uma matriz, eu só tenho um vetor, entendeu? Porque eu tenho a distância do indivíduo 1, do 2, do 3, do 4, do 5. Então aqui é só um vetor, é a distância de cada um para a média. Para eu gerar a matriz mesmo, é aquela opção anterior. Em vez de Mahalanobis. Isso, aqui, olha, aqui eu troco para Mahalanobis, entendeu? Tá, beleza, então, obrigado. Imagina. Em vez de usar Mahalanobis, eu posso usar a distância interquartil para definir o outlier, alguma outra método, ou você, para análise de cluster, vai Mahalanobis mesmo? Aqui, na verdade, que não assim, eu poderia utilizar essas outras, só que a interquartil, quem que perguntou, desculpa? É o Paulo. Ô Paulo, a interquartil, ela é muito útil para univariado também, entendeu? Porque eu olho uma variável por vez e observo a distância interquartil. É equivalente, é parecido com, né, isso aqui, na verdade, eu poderia utilizar isso aqui. Mas eu olho a variável 1, ela tem considerando o intervalo interquartil, né, tem valores distantes, eu olho uma, eu olho outra, eu estou olhando uma variável por vez, entendeu? E a vantagem dessa distância de Mahalanobis é que eu observo todo o vetor de uma vez só. Então, às vezes, uma variável pode até apresentar, poderia, né, dar indícios de ser outlier univariado, mas se eu olhar todo o vetor de uma vez, pode ser que não seja, porque considerando toda a combinação das variáveis, é um comportamento esperado, é um comportamento normal, entendeu? Entendi, beleza. Tá, a interquartil para univariado, perfeito, porque eu olho uma das variáveis por vez, que é mais eficiente, inclusive, que o boxplot. Embora o boxplot seja muito útil, mas é visual, né? Então, quando eu olho interquartil, é mais certeiro. Agora, para olhar o outlier multivariado, aí esse D2 é a medida mais amplamente utilizada para a gente olhar outlier multivariado. Descemos, então calculamos o D2, aqui a gente só estava mostrando, né, então eu poderia copiar esse arquivo ali, tá? Não vou fazer aquilo ali agora não. Aí a gente entra naquela teoria que mostrei para vocês, então eu tenho aqui, olha só, vários links, boas referências, para a gente estudar o cluster hierárquico, tá? Então, por exemplo, né, tem a grande vantagem que é quase tudo em inglês, tá? Mas tem conteúdo, artigos, tem uma série de material bom, riquíssimo, muito rico, para a gente entender e estudar, tá? Inclusive, né, com link para outros artigos, para outras referências a respeito do que está sendo tratado aqui, tá? Então é bem interessante. Aí tem uma série de links aí que vocês podem utilizar.
Então a gente entra nos métodos hierárquicos, aí, de novo, aquela teoria, explica o que são os métodos aglomerativos, o esquema, o passo a passo. Isso aqui está tudo lá no PowerPoint também, tá? Então aqui a gente traz de novo essas definições, tudo, né? O que é, o que não é. E aí agora a gente começa a entrar na nossa aplicação mesmo, tá? Então o que nós vamos usar? Olha só. A gente vai usar o HBAT. O que a gente está fazendo? Olha só. Eu estou utilizando agora, tá? Eu estou chamando o linked. Esse linked vem de onde? Qual que, tá? Então, de onde que ele vem? Olha só. De onde que ele saiu? Cadê? Olha só, da SCPy, cluster hierárquico, eu importei o linked, a ligação, tá? Então eu importei, isso é uma, né, é uma rotina, uma função ali que nós importamos, e agora nós estamos aplicando. Então, olha aqui o que eu já coloquei de observação, quando a gente está chamando aquela funçãozinha ali, olha só. Eu já falei assim, ó, observe que no exemplo, a distância utilizada foi euclidiana quadrática, no de vocês eu acho que está SQ, eu me equivoquei, tá? Então, a métrica aqui, tá? No material de vocês eu acho que está SQ, nesse aqui eu tirei. Se for SQ, não é euclidiana quadrática, tá? É a módulo, é a modular, tá? Então, aqui, né, então foi utilizada a euclidiana quadrática e o método de ligação completa. Então, lembra que a ligação completa, né, aquele método que a gente liga todo mundo com todo mundo e a gente pega, né, a combinação dos valores, a gente gera, então, os grupos mais homogêneos possível. E, de novo, aqui, olha só, então, quando eu estou, por exemplo, né, o cluster hierárquico linked, se eu clicar aqui no link, né, se clicarem no link que eu coloquei para vocês, então está aqui também a definição, o que é. Então eu tenho, por exemplo, o método single, métrica euclidiana, mas eu posso mudar esses parâmetros, né? Então eu tenho como passar outros parâmetros ali, caso a gente queira. Então, né, eu posso mudar os parâmetros, então está aqui também o que a gente pode fazer. Então está aqui tudo, né, o método centroid, os métodos que eu quiser utilizar, olha, single, average, complete, então as fórmulas para cada um deles, e é esse texto que eu usaria, né, single, complete, average, weighted, centroid. Então, são os parâmetros que a gente poderia passar aqui, olha só, no método. E a métrica é a matriz, é qual distância eu quero utilizar. Então, aqui eu estou passando esses dois parâmetros, ok? Estou fazendo, então, né, estou criando, né, esse planejamento de aglomeração, olha só. Então, executei, e aqui eu estou imprimindo, tá? O que eu estou fazendo aqui, olha, é imprimindo aquele planejamento de aglomeração que vocês já conhecem lá do SPSS também, tá? Então, qual que é a diferença que eu chamo a atenção daqui para o SPSS? O vetor aqui no Python começa do 0. Então, esse 1 que ele apresenta aqui já é o indivíduo 2, porque o vetor começa do 0. Então, juntou o indivíduo, o ID 2, com o ID 44, e a distância entre eles é 0,86, utilizando o método completo e a distância euclidiana, tá? Então é 0,86. E assim sucessivamente, tá? Então, essa aqui é a matriz de aglomeração. Outra diferença é a seguinte: a nossa base de dados, né, ela tem 100 observações. Então, lá no SPSS é do 1 ao 100. A base é a mesma, mas aqui ela é do 0 ao 99. Então, lá no SPSS também, o que nós observávamos, tá? Que quando o objeto se juntava a segunda vez,
ele guardava o número de um dos dois, ou era do primeiro ou do segundo. Aqui não, aqui ele junta o 51 com o 100. Na nossa base não tem o objeto 100. O que é esse objeto 100? É o 1 mais o 44 que já se juntaram. Então, o último que nós tínhamos era do 0 ao 99, o próximo, então, é o 100. Mas agora o 100 é o 1 com o 44. Depois, a hora que a gente for ver em algum lugar aqui para baixo, tá? Outros, cadê 100? Então, em algum momento, a hora que a gente for ver o 101 aqui, olha só. Então, o que é o 101? O 101 é o objeto aqui, seguindo essa ordem, tá? Mas é o ID 2, o ID 45 e o ID 52. Então, esses três caras se juntaram, e se juntaram agora com o 107. Mas o que é o 107? Não, se juntaram, é isso mesmo, se juntaram com o... Não, se juntaram com... o 106? Espera aí. O 2 se juntou com 106 e agora eles formam o 107. Então a leitura disso é um pouco mais complicada. Juntou o 2 com 106 e forma o 107. Então nesse caso aqui agora, juntou o 101 com 107 e vão se formar o 108. Então a leitura desse negócio é mais embaraçada, ela é mais complexa, tá? Então é importante a gente ir observando como que essas coisas vão acontecendo, tá? Então juntou o 1 com 44, formou o 100. O 4 com 81 formou o 101. O 7 com 69 formou o 102. Agora juntou 51 com 100, formou o 103. O 8 com 18, o 104. O 26 com 96, o 105. Então a gente tem que ir prestando atenção de como que esses pares vão se formando, porque a leitura deles, lá no SPSS é mais tranquila a leitura deles. Aqui a leitura é um pouco diferente, tá? Mas enfim, é só curiosidade mesmo, é só para a gente saber. Quando a gente quer ver o último objeto individual que se formou, lá no SPSS, nós olharíamos qual que é o último cujo valor anterior era 0. Aqui a gente olha o último cujo valor, no nosso caso aqui, é menor do que 100. Então, o último objeto a se juntar, individual a se juntar, foi o objeto 21, tá? Lá no estágio já 99, 98, 97, ou aqui, né, 96, né? Então, esse foi o último objeto individual a se agrupar, tá? Então, tá aqui isso que eu falei para vocês, os dois primeiros casos se agruparam foram os casos 1 a 44, cuja distância, aqui não é, né, quando eu tinha utilizado, se eu tiver utilizado aqui, por exemplo, a distância que eu tinha utilizado é SQ, utilizando a distância SQ, então, esses primeiros casos é 0,76, tá? Então, é o que está no material aqui, eu vou deixar para vocês verem, tá? Só que a SQ não é euclidiana, lembrando, tá? Quadrática, ela é a módulo. Então, havia dois casos, o último caso individual se juntar foi o caso 21, no estágio 96, então, explicando o que é. Aí aqui nós imprimimos também o dendrograma. Então, ao gerar o dendrograma, é um gráfico que a gente... Aqui ele está mais fácil de nós vermos que lá no SPSS, porque lá eu tinha gerado na vertical. Aqui eu estou gerando o dendrograma na horizontal. Então, é mais fácil de nós observarmos aqui o dendrograma. Então, aqui a gente fez, até agora nós também não agrupamos ainda, né?
nós olhamos o padrão, olhamos como que se forma, como que se formariam os grupos, mas nós não decidimos ainda pela quantidade de grupos nos métodos hierárquicos. Então, a gente pode fazer isso observando aqui o incremento da heterogeneidade, ou a gente pode fazer isso observando o dendrograma. Como que poderia ser feito isso observando o dendrograma? Se nós traçarmos linhas paralelas ao eixo X, no caso aqui, olha, se nós traçássemos uma linha aqui em cima, ó, se nós cortássemos entre próximo de 90 e 100, nós iríamos dividir em dois grupos, olha só. Iria ficar esse grupinho em laranja da esquerda contra todo o outro grupo do lado direito. Se nós traçássemos uma linha entre os 60 e 80 aqui, olha só, nós cortaríamos, nós separaríamos, tá? Vamos imaginar que nós vamos traçar uma linha e vamos cortar, vamos separar. Então, nós separaríamos, né, esse primeiro grupo em laranja, o segundo grupo em verde e o terceiro grupo em vermelho do lado direito aqui. Se nós traçássemos uma linha mais abaixo, o que nós teríamos? Olha só, nós teríamos esse grupo em laranja, o grupo em verde, esse primeiro grupo em vermelho aqui e esse outro grupo em vermelho do lado de cá. Se nós traçássemos linhas mais abaixo, nós iríamos separando os grupos. Então, o dendrograma, ele facilita também, ele nos ajuda a visualizar a possibilidade de formação de grupos, tá? Mas outra que nós utilizamos é a regra da parada. Então, quantos agrupamentos devem ser gerados, né? A gente pode observar variação percentual em heterogeneidade. Então, de novo, a regra da parada é baseada na avaliação da heterogeneidade entre soluções de agrupamento. Quando ocorrem grandes aumentos de heterogeneidade, escolhe-se a situação anterior. Então, é o que a gente discutiu lá, né? Que a gente gerou a saída no SPSS e nós levamos para o Excel. Aqui eu gerei, então, né? O que eu fiz aqui? Olha, eu criei um arquivinho, um data frame, tá? Com esse Z que nós geramos aqui anteriormente, olha só. Isso aqui era uma matriz, né? Ou um vetor bidimensional. O que eu fiz aqui foi transformar isso em um data frame, em um arquivinho de dados. Gerei aqui as primeiras cinco linhas, só para a gente ver. Né? Então, o cluster 1 era o 1, o cluster 2 o 44, a distância entre eles 0,76, então o número de casos no cluster era 2. O segundo a se agrupar foi o 4 com 81, distância 1,99, com 2 casos, tá? Então, isso aqui eu gerei só o cabeçalho, as primeiras linhas do arquivo, só para nós vermos. Eu só gerei as primeiras 5 linhas. E agora, eu estou criando uma outra variável, que é a heterogeneidade. Então, nesse arquivinho parada que eu criei, eu estou criando aqui uma variável que se chama heterogeneidade. E eu estou calculando a variação da heterogeneidade. Então, eu estou calculando o valor esse valor da dist aqui, olha só. Do estágio anterior menos, do estágio futuro menos estágio anterior, dividido pelo estágio atual multiplicado por 100. Então, o que a gente está fazendo aqui, né? Criei esta variável aqui, é a fórmula lá do Excel que nós utilizamos. E aqui eu estou mostrando só os últimos 10 estágios da aglomeração que nós temos. Então, o que eu criei aqui? Olha, nós criamos aqui a heterogeneidade. Então, aqui eu tenho um grupo, 2, 3, 4, 5, 6. Então, com 2 grupos parece uma boa opção, com 3 grupos parece uma boa opção, com 4 grupos parece uma boa opção, com 5 grupos não, porque o incremento na heterogeneidade é muito pequena, com 6 grupos pareceria uma boa opção também. Então, a gente pode testar entre 6, 4, 3 e 2 e escolher por eles, tá? Então, o que agora nesse material aqui, o que a gente desenvolveu, tá?
eu testei, está testando as soluções, tá? Então, como que nós vamos testar essas soluções? Olha só. Então, agora eu apliquei mesmo, olha só. Então, eu estou aplicando o cluster, eu vou colocar aqui também a SQ, porque foi a que nós utilizamos ali em cima. Eu estou aqui, ó, eu estou utilizando, tá? Agora, ó, esse agglomerative clustering, essa função aqui, tá? Eu estou falando, aqui é diferente, né? Eu já estou falando para o cluster hierárquico aglomerativo que eu quero testar 3 clusters, então aqui eu já estou falando para ele quantos que eu quero. A distância, a afinidade, distância, aqui no caso, né, a euclidiana modular, e eu estou utilizando a ligação completa. Então, nós vimos que 3 grupos pode ser uma alternativa. Então, eu estou rodando, e aqui eu estou falando só o seguinte, o indivíduo 1, né, com 3 grupos, ele pertence ao grupo 0, o 2 ao 0, o 3 ao 0, o 4, esse outro pertence ao grupo 2, então o que eu estou gerando aqui é esse vetor aqui, olha, que é a classificação de cada um dos indivíduos em um determinado grupo, né? Nós pedimos para gerar 3 grupos, então é cada um dos grupos que pode ser 0, 1 ou 2. Esse primeiro indivíduo está no grupo 0, o último indivíduo está no grupo 2, e tem indivíduos que estão no grupo 1. Então, nós estamos utilizando isso aqui agora, isso aqui, né? Eu estou me certificando de quais parâmetros eu utilizei, olha só. Então, né, nós utilizamos, nós ajustamos, nós fizemos isso para as variáveis. Então, o método SQ euclidiano, ligação completa, número de clusters igual a 3. Os parâmetros da nossa execução foram esses aqui, é só mesmo, né? Então, SQ euclidiano, distância, threshold não, ligação completa, são os parâmetros que foram utilizados aqui para eu gerar esse cluster, tá? Então, de novo, isso aqui que eu estou fazendo é a mesma coisa do que nós fizemos aqui em cima, cluster, fit, predict, então é mostrando como que cada um dos casos, em qual grupo cada um dos casos pertence, esse cluster.labels aqui é a mesma coisa, estou repetindo, número de casos aqui, né, cluster, n levels, qual foi o tamanho da nossa amostra, número de clusters gerados, 3, que é o que a gente gerou, os primeiros aqui, a formação dos grupos, aglomeração, apresentação dos 5 primeiros passos. Então, de novo, 1,44, 4,81, aquilo nós já tínhamos visto lá. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou, né, no nosso arquivo de dados, é o nosso data frame, que tem os 100 indivíduos e todas as variáveis. Lá no SPSS, quando a gente rodava esse cluster hierárquico, ele já criava para a gente a coluna e já marcava, já rotulava em qual grupo o indivíduo seria alocado. Aqui, agora, nós estamos fazendo o quê? Nós temos nós estamos aplicando essa função aqui para nós sabermos, classificarmos cada um dos 100 indivíduos. E nós estamos criando uma coluna, né? Nós estamos concatenando, tá? Essa coluna que se chama grupo 3 ao nosso data frame, tá? A esse arquivo que a gente já tinha. Então, eu estou fazendo aqui e estou mostrando que, olha só, então eu criei no meu arquivo agora esta variável grupo 3. Então, com 3 grupos, o indivíduo 1 pertence ao grupo 0, o indivíduo 2 pertence ao grupo 0, o indivíduo 3 pertence ao grupo 0. O que eu fiz aqui nesse bloco de comando foi rodar o cluster hierárquico para as variáveis padronizadas que eu tinha, e isso gera uma variável que eu estou chamando ela de grupo 3, e estou concatenando essa variável com o data frame que eu já tinha aqui, tá? Então, eu estou acrescentando uma variável nesse data frame nosso. E aí, então, o que nós geramos? Quantos indivíduos tem em cada um dos grupos, tá? O primeiro grupo tem 73, o segundo tem 5, o terceiro tem 22. Aí lembra que nós levamos isso para o Excel, para a gente calcular. Primeiro nós agrupamos lá para nós vermos, né, o centro dos grupos. Então, aqui nós geramos isso tudo aqui mesmo, tá? Então, olha só, o grupo 0, né, para a variável x6, o valor médio para o grupo 0 é 0,24,
Para a variável x7 é menos 0,10, para x8 é 0,15. Então, nós temos para cada uma das variáveis que nós utilizamos e para cada um dos grupos. E aqui nós geramos o gráfico dessa margaça aqui, tá? Então, foi isso aqui tudo que a gente tinha feito lá, levado para o Excel, e nós fizemos isso aqui para nós observarmos se esses grupos nossos são realmente diferentes. Então, 3 grupos, ok, parece uma excelente solução, tá? Então, a gente tem 3 centros de grupos bem diferentes, são bem distintos uns dos outros. A gente tem uma quantidade satisfatória de casos em cada um dos grupos, né? Tem 73, 5, 22, o menor grupo tem pelo menos 5% dos casos. E a gente viu também, baseado no aumento, no incremento de heterogeneidade, que 3 grupos seria uma solução boa, e inclusive o aumento de heterogeneidade é máximo aqui. Só que nós testamos aqui também, nós vamos mostrar aqui, está no script de vocês. Eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte, eu acho que no script que tem para vocês, eu estou dropando essa variável que eu criei, esse grupo 3. Então, se tiver, preste atenção no script que foi gerado para vocês e não executem ele, coloquem ele como comentário ou até deleta ele daí, tá? Porque se ele deletar a variável, vocês não conseguirão fazer esse tipo de análise aqui, por exemplo, que nós fizemos, que nós rodamos o centro, que nós rodamos os gráficos. Então, prestem atenção nessa linha aqui, olha, depois que nós concatenamos a variável grupo 3, tomem cuidado para vocês não deletarem, porque se deletarem, precisa de vocês executarem de novo esse passo aqui, senão vai dar errado, tá? Para vocês gerarem o centro do grupo e para gerar o gráfico, tá? Então, com 3 agrupamentos, parece uma solução adequada, poderia ser uma das alternativas nossas, tá? Mas a gente testa também com 4 agrupamentos, então, de novo, o que muda aqui? Olha só, o que muda é que agora, ao invés de 3 clusters, N clusters, ao invés de 3, agora eu estou falando para fazer 4. E eu vou rodar também o SQ, né, a distância euclidiana, para ficar igual em todos os lugares. Estou executando agora com 4 grupos, tá? Mesmo que nós já tínhamos feito com 3 grupos. E aqui agora eu estou concatenando a variável, estou, né, marcando com 4 grupos, onde cada um dos 100 indivíduos se agruparia. Então, esse primeiro no grupo 3, o segundo no grupo 1, o primeiro, o segundo, o terceiro no grupo 1. Então, observem que agora nós temos a variável grupo 3 e nós temos a variável grupo 4. Se vocês estiverem executando esse passo a passo, nesse ponto aqui tem que ter a variável grupo 3, senão vocês a excluíram ali em cima e vai dar problema quando vocês tentarem rodar os passos abaixo, tá? Com 4 grupos, olha o que nós temos, tá? Então, nós temos, de novo, um grupo com 5, outro com 47, outro com 22 e outro com 26. Interessante, porque o grupo com 5, ele continua, né, que nós tínhamos com 3 grupos, ele continua com 5 grupos. Então, o que a gente tem aqui? O centro dos grupos, aqui é mais difícil de ver, nós já vamos ver direto, né, de forma gráfica, o que gerou o centro dos grupos, tá? Observem que nesse comando aqui, olha só, eu estou criando um conjunto de dados aqui, e eu estou agrupando pela variável grupo 4, e estou fazendo a média para cada uma das z variáveis, tá? Estou arredondando para 2 casas decimais para mostrar aqui. E olha que a gente rodou o gráfico, então a gente tem o grupo 1 é o verdinho, o grupo 2 o amarelo, o grupo 3 o vermelho, e o grupo 4 o azul. Então, nós temos grupos, né, a solução de 4 grupos nos parece também bem adequada, tá? Então, os centros dos grupos são relativamente diferentes, a quantidade de casos por grupo está adequada, o menor grupo tem pelo menos 5% dos casos aqui na nossa base, e quando nós olhamos o incremento de heterogeneidade, 4 grupos é também uma solução adequada, tá? Por que não usar a de 3 e usar a de 4? Porque aqui já aumenta consideravelmente, tá? E se nós mantivermos em 4, nós evitaremos de ter esse incremento de 18%.
Ah, poderia testar a de 6? Poderia. Então, né, aqui no caso, eu estou mostrando com 3 e com 2, com 3 e com 4, e entre 3 e 4, a recomendação seria para a de 4 grupos, pela quantidade de casos, pelo centro do grupo, pelo incremento de heterogeneidade. Então, a solução de 4 grupos nos parece ser uma boa solução, tá? Foi o que nós vimos aqui, então. 4 grupos. Então, eu estou aqui, ó, com perfil com 3 grupos, perfil com 4 grupos, a síntese do perfil com 3 grupos, o que nós fizemos agora para 4 grupos, acabamos de fazer, e o centro do grupo que nós geramos, e a descrição. Observa-se que a formação de grupos, o primeiro grupo foi composto por 5 indivíduos, o segundo por 47, o terceiro por 22 e o quarto por 26 indivíduos. Observa-se também que o centro dos grupos formados são substancialmente diferentes, então a escolha por 3 ou 4 grupos se daria por outros fatores, como a quantidade de grupos que se desejasse trabalhar, o tamanho dos grupos, ou outras condições, tá? Como a quantidade mínima de indivíduos. Então, nós aqui nesse exemplo optamos por 4 grupos e como esses parâmetros nós executaremos agora o procedimento de aglomeração não hierárquico caminhos. Então, agora nós já temos os parâmetros, tá aqui também links para o caminhos, tá? Para outros materiais que vocês podem utilizar. Então, aqui, olha só, então eu estou executando o algoritmo caminhos, estou invocando caminhos, nós já importamos ele lá em cima, estou passando o parâmetro, tá, de 4 grupos, estou passando a semente, a raiz, então a raiz, né, o centro, o centroide, é o arquivo que nós criamos aqui em cima, esse arquivo grupo 4 aqui, olha, então esse aqui é o centro que nós estamos passando para ele de parâmetro. E estamos, né, então, ajustando para as variáveis Z, para as variáveis padronizadas. Então, estamos executando o caminhos, e nós geramos aqui, então, né, exibe os parâmetros de execução, incluindo o centroide utilizado. Então, esse aqui, olha, então o método caminhos, os valores, as variáveis iniciais para cada um dos grupos, tá? Número de clusters 4 e o valor inicial 1. Isso aqui, então, é só os parâmetros que foram utilizados. Aí, agora, nós estamos ajustando, aplicando isso, tá? Estamos fazendo predict, né, para as variáveis que nós estamos utilizando. Isso aqui significa o seguinte, ó, quando nós executamos isso, o indivíduo 1, ele pertence ao grupo 3, o 2 ao grupo 1, o 3 ao grupo 1, o 4 ao 2, e assim sucessivamente para cada um dos grupos que nós formamos, tá? Então, isso aqui faz a mesma coisa do anteriormente, tá? Só de uma outra forma. E agora, né, então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando uma variável no nosso arquivo, que nós estamos chamando de caminhos. Essa variável caminhos vai ter esses valores que estão nesse array aqui em cima, né? Então, o indivíduo 1, ele vai ter o valor 3, o 2 vai ter o valor 1, é isso que nós estamos fazendo aqui, tá? E estou mostrando isso aqui no nosso arquivo. Então, agora o nosso arquivo, o que ele tem? Olha só. Ele tem, além das variáveis que nós já tínhamos, tem, então, o grupo 3, que é o agrupamento hierárquico com 3 grupos, grupo 4, o agrupamento hierárquico com 4 grupos, e o caminhos, que é o agrupamento não hierárquico, camédias, tá? O caminhos. Então, no agrupamento hierárquico com 3, o indivíduo 1 pertence ao grupo 0, o 2 ao grupo 0, o 3 ao grupo 0. No agrupamento hierárquico com 4 grupos, o indivíduo 1 pertence ao grupo 3, o 2 a 1, o 3 a 1. E no caminhos, o indivíduo 1 pertence ao grupo 3, o 2 a 1, o 3 a 1, e assim sucessivamente. Agora nós vamos analisar os resultados que nós geramos, tá? Então, a gente quer saber agora, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, quantos indivíduos, né, eu estou imprimindo, tá? Eu coloquei um laçozinho aqui para falar, olha, o cluster 0 tem 9 indivíduos, o cluster 1 tem 38, o 2 tem 26 e o 3 tem 27 indivíduos. Então, né, isso aqui é para ficar bonitinho, tá? Mas isso aqui gera a mesma coisa também, ó. Esse print que eu fiz aqui, né, esse laço aqui, foi só para deixar bonitinho aqui a impressão, tá? Mas esse comando aqui gera a mesma saída também.
Então, percebeu-se a melhor distribuição dos indivíduos pelo grupo, o menor grupo tem 9% dos casos, o maior tem 38% dos casos. Agora, nós vamos gerar o gráfico de centroide final, que gerou, tá? Então, nós tínhamos o centroide inicial, agora nós temos o centroide final, e nós vamos imprimir esse centroide final para ver se os grupos continuam substancialmente diferentes, e sim, os grupos estão, né, apesar de ter alguns pontos que alguns dos grupos se parecem, na maioria dos pontos, os grupos são substancialmente diferentes. E ainda que se pareçam em alguns dos pontos, praticamente em todos os outros, os grupos são substancialmente diferentes. Então, esse é o resultado dos nossos caminhos. Então, o que a gente tem agora, tá? Ao verificar o centro dos grupos, que os grupos são substancialmente diferentes uns dos outros, indicando uma boa separação. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Isso aqui é só para a gente gerar essas variáveis aqui, tá? Os cluster labels. Então, estamos mostrando aqui só, tá utilizando, cruzando as variáveis x6 com as variáveis, a variável x6 e a variável x7, como que os indivíduos se comportam em relação a essas duas variáveis, tá? Então, as bolinhas vermelhas, né, são os centros dos grupos, 1, 2, 3, 4, e os indivíduos, né, os pontinhos verdes, né, os pontinhos são como que os indivíduos estão agrupados em cada um dos clusters, dos segmentos, tá? Então, foi isso aqui que a gente gerou com esse gráfico aqui também. Aí nós geramos boxplot com as variáveis que nós utilizamos, tá? Da variável x6 até a variável x17, aqui nós geramos para o grupo 0, então aqui a gente tem gerando para cada um dos grupos individualmente, aqui a gente gerou o comportamento das variáveis para o grupo 1. Então, o que a gente observa? Olha só, quando a gente observa, né, por exemplo, do grupo, está rodando ali ainda, né, por sinal. Vamos, belezinha. Está em execução ainda, ó. Então, o que a gente observa? Né, que, por exemplo, entre o grupo 0 e o grupo 1, as variáveis são bem diferentes, né, o comportamento de todas as variáveis são bem diferentes. Eu não vou rodar, mas eu rodei aqui para o grupo 2, tá? Então tem essa saída aqui. Para o grupo 3, a mesma coisa. E o que nós observamos isso aqui foram as variáveis que foram utilizadas para cada uma das variáveis, né? Mas isso aqui a gente já está descrevendo, traçando o perfil dos grupos, tá? Mas para as variáveis que foram utilizadas, é interessante, é relevante, mas é menos importante do que nós observarmos, né, outras variáveis que não foram utilizadas na segmentação, se elas são efetivamente diferentes ou substancialmente diferentes entre os grupos, tá? Então aqui a gente está gerando para o grupo 19, para a variável x19, 20 e 21. Então a gente tem a variável 19 para o grupo 0, para o grupo 1, para o grupo 2 e para o grupo 3. Olha como que são substancialmente diferentes a variável x19, a variável x20, completamente diferente entre os grupos, a variável x21, ela é menos diferente, mas ainda assim é diferente entre os grupos, tá? Então a variável x19, né, a x19, a x20, a x21, elas são diferentes entre os grupos, e não sei se vocês se lembram, mas a gente observa o seguinte, ó, a variável x19 é a satisfação geral dos clientes, a x20 recomendaria e a x21 recompraria. Então, quando a gente olha o comportamento dos grupos em relação a estas variáveis, a gente observa que sim, né, os grupos têm comportamentos diferentes, tá? Fizemos também para a variável x22, que é esta aqui, tá? Então, também comparando os grupos, também diferente entre os grupos. E aqui, né, outra forma de olhar esses gráficos, mas ao invés de boxplot, de olharmos gráficos de barra, olha só.
Então, a variável x19, x20, x21 e x22, então como que elas se comportam, né, em relação a cada um dos grupos, tá? A gente observa as diferenças. E a gente tem também as variáveis categóricas, né? Então, aqui, por exemplo, a gente está cruzando o tempo de relacionamento do cliente, que é a variável x1, com o grupo que eles pertencem, tá? Então, esse gráfico aqui, eu estou fazendo, né? Eu estou colocando aqui, olha só, o tempo, a gente tem aqui o quê? A gente tem os valores, né? Então, o cluster 0, 1, 2, 3, a gente tem um indivíduo com menos de 1 ano, 6 indivíduos entre 1 e 5 anos e 2 indivíduos acima de 5 anos. Então, a gente tem aqui valores absolutos, né? O grupo 1, o grupo 0, ele tem uma predominância entre 1 e 5 anos, o grupo 1 tem uma predominância acima de 5 anos, o grupo 2 tem uma predominância de 23, de menos de 1 ano, e o grupo 3 tem uma predominância também no grupo entre 1 e 5 anos. Observem, né, que se eu não tivesse feito esse ajuste no conteúdo dessas variáveis lá no início, essas coisas iriam sair fora de ordem, dificultando um pouco a nossa visualização. Aqui eu gerei o mesmo gráfico, só que agora, né, eu coloquei as variáveis normalizadas, ou seja, eu coloquei em termos percentuais, tá? Então, quando a gente faz isso aqui, a informação, né, teoricamente é a mesma de cima, só que agora nós temos o quê? Nós temos valores percentuais. Então, o cluster 0, ele tem 67% dos clientes entre 1 e 5 anos. O grupo 1, 74% dos clientes do grupo 1 têm acima de 5 anos. 88% dos clientes do grupo 2 têm menos de 1 ano. E 74% dos clientes do grupo 3 têm entre 1 e 5 anos. Analisando aqui agora com o tipo de indústria, né, se é revista, se é jornal, então também aqui em percentual, tá? Com a variável x3, que é o porte da empresa. Nós já tínhamos feito todas essas análises e interpretação no SPSS, tá? Por isso que eu estou passando bem rápido também, tá? Só mostrando que aqui a gente está reproduzindo tudo que nós fizemos lá no SPSS também. Então aqui, se os clientes são da América do Norte ou fora da América do Norte, então os clientes do grupo 0, predominantemente fora da América do Norte, 1, predominantemente da América do Norte, 2, predominantemente fora da América do Norte, e o 3, predominantemente clientes de fora da América do Norte, tá? Com a variável x5, que é o tipo de entrega, se é direta ou indireta. Então, tá aqui também os resultados que foram gerados. Então, aqui, né, o perfil dos grupos gerados, resumo. Então, aqui é a interpretação do que foi gerado, tá? Então, qual que é o perfil, qual que é a característica de cada um dos grupos. Então, descrevendo o perfil dos grupos, a interpretação dos grupos que foi gerados. E, por fim, né, nós rodamos aqui uma nova para nós identificarmos a contribuição de cada uma das variáveis na formação dos grupos, tá? Então, basicamente foi isso que a gente fez. Rodamos aqui. E só estou rodando a nova, tá? Para gerar, vou mandar imprimir isso aqui bonitinho também, mais ou menos, né? Para gerar aquela saída lá do SPSS no final das contas. Então, nós rodamos aqui, o que a gente estava fazendo aqui é rodando, ó, status, a nova LM. Então, eu rodei uma análise de variância, tá? Uma nova para diferença de médias. Então, nós calculamos aqui, não interessa o p-valor, interessa o f. Então, nós observamos que a variável mais relevante para a formação dos grupos é a x17, a segunda é a x18, a terceira a x16, a quarta a x11, a menos importante foi a variável x15 e a interpretação da tabela nova que nós geramos. Então, aqui, o que nós fizemos? Nós reproduzimos integralmente o que nós havíamos produzido lá no SPSS,
mas aqui utilizando o código, né, utilizando o Python para nós fazermos essas análises de uma forma geral. Chamo a atenção para quem quer, para quem for trabalhar com isso, para quem for seguir esse rumo, os métodos de agrupamento, né, cluster, análise de agrupamento, segmentação, é extremamente utilizado em vários campos, em vários lugares. O algoritmo Caminhos, né, é amplamente utilizado. Então, e nesses mundos aí de maiores empresas que vocês forem trabalhar, né, obviamente, o Python é uma das plataformas, a principal talvez, o R também muito utilizado, tá? Então, para quem pretende seguir caminho nessa área, esse conteúdo é extremamente relevante e vale a pena vocês aprofundarem, não se limitarem a esse script que nós colocamos aqui, lembrando que tem outros algoritmos, tem outras formas, tem outros métodos de se fazer, aqui nós apresentamos alguns, colocamos vários links para vocês pesquisarem, para irem atrás de outras situações, tá? Mas a ideia é essa aqui. Então, a ideia, agora nós apresentamos, nós discutimos, né, os fundamentos da análise de cluster, nós entendemos como que isso funciona, nós entendemos de onde que sai, onde que chega, utilizamos o SPSS para fazermos análise de cluster e reproduzimos, replicamos, entendemos o Python aplicado à análise de cluster também. Então é isto, né, desse conteúdo até agora. A gente já tinha as aulas dos períodos anteriores gravadas, mas foram mais rápidas devido às circunstâncias que foram, obviamente, e nós pudemos aprofundar bem mais, tanto, né, nesse tópico aqui específico hoje, como nós já na própria análise de cluster e nos outros conteúdos que a gente está tratando também. Então é isso. Disponível para perguntas, para dúvidas. Professor, eu tenho muitas perguntas, mas não é referente à aula, não. Acho que vou deixar para depois. Não sei se os meninos vão perguntar. Beleza, e se perguntarem, senão a gente já para a gravação. Professor? Oi. Com esse script a gente não consegue, a gente faz só análise quando a gente está pegando a primeira parte da matéria, da exploração de dados, quando a gente, tipo, no trabalho de hoje, a gente vê só nesse script o score padrão, né, que é o Z-score. Uhum. O método de range e os outros seria do mesmo jeito do score padrão? Na verdade, dá para a gente fazer de uma forma relativamente fácil, porque para você calcular um score, aqui a gente brincou, a gente chamou aquela função ali, mas se você fizer, por exemplo, tá, deixa eu ver se eu faço aqui. Não vou salvar, não tem problema não. Deixa eu achar aqui. Por exemplo, o método range, esse aqui, por exemplo, o x dividido pela amplitude, tá? Esse aqui, por exemplo. Então, como que eu crio essa variável, por exemplo, que eu poderia criar nesse arquivo nosso? Eu vou colocar aqui. Eu vou chamar, o nosso data frame é o df, tá? Então, df. Eu vou criar uma variável aqui, que vai chamar de... vamos chamar essa variável nossa de... Essa que eu vou criar aqui é a max amplitude. Amplitude máxima, tá? Como que é a fórmula, né? Qual que é a fórmula de padronização dessa variável? Tá? Então, por exemplo, max amplitude, nesse arquivo nosso, eu vou chamar, na verdade eu vou pegar x6,
vou pegar a máxima amplitude da x6, tá? Eu estou criando uma nova coluna que se chama x6 max amplitude, ok? Então, como que eu vou criar essa variável? Ela é igual a df opa, df x6 dividido por, esse é o da máxima amplitude, né? Por df x6 ponto min. Será que funciona? Vamos ver? Ou vou passar vergonha? df ponto acabei de criar a variável, tá vendo? Então, o indivíduo 1, o valor seria 1.7, 1.64, 1.84. Viu como que eu calculei? Relativamente simples. Então não precisa fazer nenhuma transformação. Pode jogar direto, assim. Essa é a transformação, tá vendo? Uhum. Essa é a fórmula da transformação. Então, eu já peguei, né? Eu peguei para cada... Eu pego o valor, o x, é o dfx6, dividido pelo mínimo, tá vendo? Então, eu peguei o mínimo da variável x6. Uhum. Fiz direto. Só para tirar uma dúvida, e por que foi a variável x6 mesmo? Não, aqui eu dei um exemplo. No caso de vocês, o peso e a altura, você vai fazer, né, a variável peso e a variável altura. Sim. Tá? Então, eu Tem poderia que fazer uma fórmula para cada. uma fórmula. Você pode fazer um laço, igual eu tenho uns exemplos aqui abaixo, né, de você criar as variáveis, para você não ter que fazer, aí você faz um laço que você faz para todas, entendeu? Entendi. Ou faz algum laço para fazer para todas de uma vez. Mas assim, caso contrário, aí você vai fazendo uma formulazinha para cada. Eu entendi, então. Obrigada, professor. Por nada. Mais perguntas? Parando a gravação aqui então, que aí o